Vikings, descendentes de um povo de origem germânica que se estabeleceu na Península Escandinava por volta do ano 2000 a.C., deu origem aos povos escandinavos dos países nórdicos, que ocuparam entre os anos 780 a 1100 aproximadamente. Eram marinheiros aventureiros e guerreiros excepcionais. Há evidências que foram os primeiros a chegar à América do Norte, estabeleceram um regime e só a sua conversão ao cristianismo os poderia deter. Mais tarde acabaram sendo absorvidos pela cultura das regiões que conquistaram. Neste vídeo vamos rever a vida dos temíveis vikings mais de um ângulo mais agradável, o de sua comida. Afinal, você já se perguntou como era a dieta que até o próprio Odin seguia? Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para se manter atualizado com novos vídeos e deixe seu like. Os vikings tiveram grande influência na história europeia, governaram as ilhas britânicas por muitos anos até serem finalmente conquistadas pelos normandos, descendentes dos vikings. Eles contribuíram para a formação da Rússia, eles receberam a região francesa da Normandia como feudo e fundaram o Reino da Sicília na Itália. Eles também influenciaram o Califado de Córdoba e o Império Bizantino. Apesar da imagem que as pessoas têm deles, de guerras constantes em busca de Valhalla, eles tinham um lado caseiro e a casa era o centro da vida viking, onde encontravam um fogo que nunca se apagava, comida e abrigo após suas conquistas. A preservação, ou seja, preparar a comida para resistir à deterioração, é um tema recorrente nos cardápios de restaurantes ambiciosos em todo o mundo. Alguns dizem que é apenas entrar na onda e até certo ponto. Isso não é completamente falso, mas a técnica é algo que os escandinavos e outras culturas fizeram por séculos, muito antes do surgimento dessa tendência aparentemente moderna. Aquele velho ditado, "O inverno está chegando", de Game of Thrones não é apenas uma citação inventada da cultura pop americana, mas já foi um modo de vida real nesses climas do norte. As pessoas daquela época, em seu tempo livre, quando não estavam guerreando cortando cabeças, viviam literalmente da terra e do mar. A maneira como eles sobreviveram em termos culinários foi tão atualizada quanto possível para os padrões modernos de hoje. O termo era viking é frequentemente usado para descrever um período no norte da Europa, particularmente na Escandinávia, no final da Idade do Ferro entre os séculos 18 e 11. Na Noruega, montanhas e fiordes formaram limites naturais, resultando em comunidades relativamente isoladas que permaneceram independentes umas das outras. Cerca de 30 pequenos reinos existiram aqui, causando conflito interno e drama muito maior do que qualquer coisa que você possa ver em séries da Netflix. O mar era o que deveria ser a forma mais fácil de comunicação entre os reinos da Noruega e o mundo exterior. Os escandinavos navegavam em longos navios de casco amarrados em busca de fortuna. Parece a princípio que o desejo de viajar e explorar foi motivado por muitos fatores não hostis, como por exemplo escapar de áreas superlotadas, expandir parceiros comerciais e encontrar novas áreas ricas em nutrientes para cultivar colheitas mais férteis do que as antigas, ou seja, meios de conseguir alimentos saindo do clima severo de sua região natal. Os vikings tinham fama de festeiros que gostavam de se empanturrar de comida e encher a cara de cerveja e hidromel, mas a dieta nórdica era mais rica do que muita gente pensa. Eles possuíam uma alimentação variada, rica em grãos, frutas, carne oriunda de animais criados para o abate e peixes, também de presas abatidas em caçadas e até baleias encalhadas, e isso tudo era muito melhor do que outros povos contemporâneos na Europa dispunham. Além dos registros documentais, pesquisadores encontraram vestígios sobre a nutrição viking em ossadas, antigos sistemas de esgotos e resíduos de lixo. Descobriram que eles também eram acometidos por vermes e intoxicação alimentar pelo consumo de itens inadequados ou contaminados. Como a carne era muito presente nas refeições vikings, eles mantinham variados rebanhos animais com o propósito alimentar, sobretudo bovinos, caprinos, ovinos e também equinos, galinhas, patos e gansos. Para obtenção de carne e ovos era outra rica fonte nutricional também produzida nas fazendas vikings. Por meio da caça, uma variedade também grande de animais forneciam fartura em carnes, sendo alces e javalis as presas mais estimadas, embora eles não dispensassem pequenas presas como coelhos ou esquilos. Na pescaria no Mar Báltico e no Oceano Atlântico eles obtinham bacalhau, cavala, arinca e várias outras espécies, mas também conseguiam múltiplas opções nos rios.
Pratos mais especiais contavam com focas e toninhas, um parente próximo dos golfinhos. Os métodos de conservação de carnes eram feitos por meio de processos da desidratação, decapação, que é a retirada de camadas superficiais das carnes ressecadas, fermentação e defumação, ou simplesmente acondicionando o alimento no gelo do inverno. O consumo de vegetais era intenso e eles dispunham de uma infinidade de opções de frutas, legumes e hortaliças, além dos grãos importantes para a produção de significativa parte da base alimentar, mas sobretudo para a produção da cerveja. Eles cultivavam em canteiros ou em roças nas fazendas e também praticavam coletas de vegetais no meio silvestre. Na medida em que os vikings foram além da Escandinávia, acabavam também se deparando com novas culturas agrícolas, condimentos, preparos e sabores. Eu sei o que você está pensando, esse estilo simples de cozinhar foi complementado por especiarias e produtos exóticos adquiridos roubando ou negociando nas principais regiões comerciais e de mercado da Rússia, certo? Sim, caro ouvinte, comerciantes nórdicos se encontraram com comerciantes chineses e persas, importaram vidro e seda da China e vinho da França e da Alemanha. O vinho, em particular, era reservado para os escandinavos de elite, os condes, para variar sua ingestão alcoólica regular de hidromel e cerveja. Em troca, os vikings exportavam itens como âmbar, peles, lã, caça selvagem da Noruega, sal retirado do processo de ferver água do mar e bacalhau. Eles também eram caçadores e coletores entusiastas, então carne de caça, frutas vermelhas, ervas e cogumelos também podem ter complementado suas dietas. Carne e peixe eram defumadas, secas e salgadas durante os meses de verão e outono para garantir a sobrevivência durante os longos invernos. A carne era fervida em tigelas de barro em fogo aberto ou jogando pedras quentes em uma mistura de carne e água para aumentar a temperatura. Os ventos salgados e frios ao longo das costas do mar removiam a umidade para preservar e evitar que os peixes se estragassem, e carne vermelha cozidas foram preservadas em cubas com ácido lático em soro de leite azedo. E quando pensamos nas deliciosas padarias de hoje, os vikings comiam grãos igualmente saudáveis de uma ampla variedade de plantas, incluindo centeio, cevada, aveia e trigo. O mingau era feito com grãos inteiros ou moídos em água ou leite. Eles até assaram pão feito de cevada, centeio e trigo em uma fogueira que foram achados restos congelados em escavações arqueológicas. A farinha era moída à mão ou em móis redondos que foram descobertos em grandes quantidades em toda a Escandinávia. Seria errado se eu não falasse sobre álcool para aumentar as noções clichês sobre vikings. Naturalmente, grandes quantidades de cerveja produzida a partir de cevada e hidromel, que é feito de mel fermentado, eram consumidas durante os festivais. Um licor forte chamado bjor, que é produzido a partir de mel fermentado e suco de diferentes frutas, também foi uma substância escolhida. Essas bebidas alcoólicas eram muito populares e importantes para o ato sagrado do blot, um sacrifício nórdico aos deuses. A cerimônia era realizada para alcançar felicidade e honra em geral, mas também para pedir aos deuses que cuidassem da vegetação e das fazendas. O sacrifício geralmente envolvia o abate de animais como porcos e cavalos. O sangue era considerado a essência da vida e era derramado sobre os campos e sobre os vikings antes de se reunir em torno de grandes fogueiras para fazer um banquete e jantar com os deuses. É um tanto difícil saber exatamente o que os vikings comiam, como preparavam sua comida e como combinavam sua comida. Sabe-se com exatidão quais as matérias-primas que tinham à sua disposição e, juntamente com a informação recolhida através de achados arqueológicos sobre os utensílios que utilizavam, podemos deduzir alguns dados para tentar responder a estas questões e especular sobre como era a sua alimentação. Naquela época, em geral, as famílias eram autossuficientes e alimentavam-se dos produtos que conseguiam produzir por conta própria em seus campos e fazendas, colher ou caçar nas matas e pescar nos rios e no mar. Lembre-se que naquela época, para a maioria da população, o cardápio diário consistia em mingau de cevada ou aveia, pão de centeio, manteiga e queijo. Como pratos quentes destacam-se principalmente as sopas e guisados de carne, peixe e legumes, temperados com ervas aromáticas que eles próprios cultivavam ou apanhavam na floresta. Graças aos utensílios de cozinha que os vikings tinham em suas casas e que os achados arqueológicos descobriram, podemos ter uma ideia de como eles preparavam seus pratos.
Os vikings tinham recipientes de madeira, couro e barro e panelas de pedra e ferro para assar ou ferver alimentos. Eles também tinham ferramentas para moer e peneirar sementes de grãos, para bater manteiga e tábuas para amassar queijo. E claro, uma boa variedade de tigelas, colheres e conchas, pequenas machadinhas e facas. O que eles não tinham eram garfos, então comiam alimentos sólidos com as mãos. A forma de cozedura consistia em assar ou cozer os alimentos em lume aberto, num forno ou aquecendo pedras ao lume introduzidos nos recipientes de madeira, couro ou barro onde se cozinhava a sopa. As épocas mais frias do ano não tinham colheitas e era difícil obter alimentos da caça ou da colheita. O gado era abatido porque não conseguia forragem suficiente para sustentá-lo durante o inverno. Eles guardavam toda aquela quantidade de carne para se alimentar durante os longos meses de inverno. Uma das técnicas mais utilizadas para manter os alimentos em bom estado era a secagem, seja aproveitando o calor do sol no verão ou dentro das casas junto ao calor dos lares. Eles também defumavam carne ou peixe para preservação. Também conheciam a técnica da salga, mas era menos comum por não terem jazidas naturais desse mineral. Eles não tiveram escolha a não ser extrair o sal da evaporação da água do mar ou importá-lo de outros países. Nas terras norueguesas, a preservação não é uma tendência e nem foi para os vikings. Eu acho que você poderia dizer que é algo que pode muito bem estar gravado no DNA por pura sobrevivência e prazer. Espero que este vídeo tenha sido útil para você, e se tiver algo a acrescentar, compartilhe bem ali nos comentários. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like.